quem está controlando o show a partir de agora é a China. A única solução para a Europa é um acordo comercial com a China. Boa noite! Boa noite de Hong Kong. E boa noite com o melhor chá. Bom, esse aqui não é de Hong Kong, esse é um chá chinês, é um chá além da fronteira. Hong Kong é a zona administrativa especial, mas esse chá vem do norte da China. Ok, começamos com o chá, primeiro de tudo. Bom, aí fica bem mais complicado, porque eu estou em casa, uma das minhas ex-casas, que para mim é sempre uma casa. Eu volto para cá e me sinto em casa. Então, eu falar de Hong Kong de um ponto de vista imparcial é difícil, porque tem uma avalanche de memórias, de experiências, ah, das diversas etapas, períodos em que eu vivia aqui, indo e voltando, geralmente entre aqui e a Tailândia, ou daqui indo para a China e voltando. Ah, e nas últimas vezes onde da Tailândia eu venho para cá sempre. E dessa vez eu vim de Xangai para cá, o que é uma experiência completamente diversa e considerando onde a gente está no momento, essa encruzilhada histórica avassaladora da guerra declarada do novo condutor circense do Império contra a China, essencialmente, disfarçada de uma guerra de tarifas contra o resto do mundo. E todo mundo percebeu desde o começo que essa era uma guerra de tarifas e uma guerra comercial visceral e direta contra a China, chegando até os 245% de tarifas. Todos nós que acompanhamos o universo chinês sabemos que a primeira guerra comercial com a China preparou a China para as próximas guerras comerciais. A primeira guerra comercial foi logo no início de Trump 1.0. Trump subiu ao poder no começo de 2017 e lançou a primeira batelada, tsunami de sanções contra a China, tarifas contra a China em 2018. Houve um blowback enorme. Não adiantou nada, porque a China não só estava preparada, como continuou fazendo o que estava fazendo antes. Ou seja, ampliando o programa Made in China 2025, Made in China 2025, onde a gente está agora, 2025, o planejamento inicial era da China chegar ao top um ou dois, de preferência top absoluto, ou top um, dois e no máximo três em 10 setores high-tech. Hoje eles são os primeiros em sete, breves serão em oito, e nos próximos 2 anos serão nos 10. Isso com as primeiras sanções de Trump 1.0 e agora com o tsunami de tarifas de Trump 2.0. Então, acompanhar tudo isso de perto nessas últimas 2 semanas. Semana passada eu estava em Xangai, essa semana aqui em Hong Kong. O extraordinário de tudo é que você termina tendo uma visão global do ponto de vista da China e de Hong Kong. Hong Kong, como vocês sabem, muitos de vocês devem saber, é um caso extremamente especial. Hong Kong foi retornada à China apenas em 97, como uma região administrativa especial. É o famoso um país, dois sistemas, que deve continuar ainda até o final dos anos 2040, como planejado inicialmente por Deng Xiaoping. Um país, dois sistemas, mas a partir de agora, como a gente está mais ou menos na metade do caminho, nós já passamos da metade do caminho, desde o handover, a volta de Hong Kong à China em 97, depois a volta de Macau em 99. Eu estava aqui nos dois, eu cobri os dois na época. Na época eu ainda escrevia para o Brasil. O handover 97 eu segui para a Gazeta Mercantil e a volta de Macau em 99 eu segui para o Estadão. Quando eu ainda escrevia para o Brasil. Eu parei de escrever para o Brasil há 25 anos, na verdade, há um quarto de século. E, claro, eu já estava mergulhado
na China e na Ásia há vários anos, porque eu vim morar aqui em 94, em Singapura, depois em Bangkok e em Hong Kong, alternando. E eu acompanhei tudo de importante que aconteceu na Ásia, sem parar, há 30 anos. Ou seja, claro, você é um tsunami que fica rodando no seu cérebro e na sua experiência o tempo todo, mas o legal é que a gente aprende o tempo todo. Nós ocidentais, viemos, bom, eu esqueci meu português completamente, me desculpe. Quando a gente vem morar na Ásia, ah, a qualificação correta é que nós somos sempre estudantes. Eu me considero há 30 anos um estudante de Ásia, um peregrino das rotas da seda e das rotas que vão dar na rota da seda, pela Eurásia inteira, atravessando a Eurásia até a Turquia, até a fronteira da Turquia com aquela península da Eurásia chamada Europa, no fundo, e indo e volta da Europa à grande Eurásia, aprendendo. Sem essa qualificação, ninguém no Ocidente pode arguir e ser com a altivez absurda dizer que é um especialista de Ásia, um especialmente especialista de China, como esses palhaços do complexo industrial militar e do complexo de think tanks e de mídia do Beltway, de Washington, Virginia, Maryland e vários em Nova York, eles se dizem especialistas em China. Se eles fossem especialistas em China, especialmente muitos que estão agora em volta de Trump 2.0, eles não estariam investindo em uma guerra comercial contra a maior potência comercial do planeta, do século XXI. E vai continuar a ser. O século XXI, em termos de potência comercial e em termos de império econômico, império, metaforicamente, já é chinês. Ou seja, as cartas estão na mão da China, não estão na mão do condutor circense em Mar-a-Lago ou em New York ou em Washington, D.C. Claro, as elites americanas por trás de Trump e da sua política de tarifas, basicamente coordenada por três sinófobos que não entendem praticamente nada de China, em pelo menos dois casos não entendem nada, menos do que nada de China. Peter Navarro, o secretário do Tesouro Scott Bessent e o Steve Miran, que é o inventor do famoso Acordo de Mar-a-Lago e dessa política de tarifas, que ele acha que isso vai funcionar, não entendendo que as principais vítimas de uma demência de tarifas como essa são o consumidor americano, a economia americana como um todo, e a delocalização por causa dessas tarifas de empresas americanas que se delocalizaram para cá, especialmente para a China, não vai acontecer, e se acontecesse, demoraria de 3 a 4 anos. Então, esse é digamos, o big picture da história. Então, somando tudo que eu aprendi em Xangai na semana passada e vim voltando para cá em Hong Kong, que é a capital do turbocapitalismo asiático e uma das capitais do turbocapitalismo como um todo, como um sistema. Ainda é uma cidade muito voltada, especialmente para os Estados Unidos e para o Ocidente, mesmo com um êxodo enorme no sistema financeiro. Eu lembro quando eu estava aqui, por exemplo, 10 anos, ainda estava inundada de traders e de especialistas financeiros do Ocidente inteiro, especialmente americanos, canadenses, australianos e muitos europeus. Se esvaziou nos últimos anos. Primeiro, por causa da Revolução Colorida de 2019, que foi uma revolução basicamente instigada pelos americanos e controlada pela gigantesca embaixada americana aqui em Hong Kong, uma fortaleza absolutamente gigantesca, quase como se fosse uma fortaleza em Bagdá, ou na nova
embaixada que eles estão construindo na Tailândia. E depois o Covid, que foi, evidentemente, por exemplo, eu ouvi muitas leituras críticas em Xangai da reação e da política oficial do governo chinês em relação à Covid, especialmente quando havia aquela ameaça de Omicron e houve uns lockdowns muito barra pesada na China e especialmente em Shanghai. Aqui também a economia de Hong Kong, que é uma economia mega multinacional, totalmente internacionalizada, passando pelo Porto, que é um monstro absoluto, embora, veja bem, o volume de cargo no Porto de Hong Kong agora já é superado pelo Porto de Xangai. E o papel de Hong Kong, até o handover, nos primeiros anos depois da volta para a China e até mais ou menos a Revolução Colorida e ah, o Covid, era de um middleman, de ligação, a ligação essencial, o mensageiro essencial entre mercadores, traders do planeta inteiro e o mercado chinês, e vice-versa. Nos últimos anos, todo mundo do planeta inteiro, inclusive o Ocidente, vai fazer negócio diretamente na China. Eles não precisam mais de Hong Kong. Então, Hong Kong tem que se reinventar, o que é um processo extremamente complexo. E especialmente tendo em vista que a classe dominante aqui, a oligarquia local, extremamente rarefeita, mais uma vez. Basicamente, seis famílias controlam a economia de Hong Kong. 80% da economia de Hong Kong são seis famílias, seis grupos. Nós fizemos, quando eu estava no Asia Times, anos atrás, no começo dos anos 2010, nós fizemos um especial. Um colega meu de Hong Kong, cantonês, e eu, a gente fez um especial mostrando quem domina a economia de Hong Kong, as famílias, os nomes, tudo que eles estão envolvidos, como eles controlam tudo, como a vida de um Hong Konger normal é controlada por as empresas, todas as empresas dessas famílias. Ou seja, é algo que, por exemplo, o país, o governo central em Pequim olha isso e fala, bom, eu acho que nós achamos que isso deveria ser, em vez de ser turbocapitalismo lá ocidental, deveria ser algo mais próximo de socialismo com características chinesas. No caso de Hong Kong, isso nunca vai se aplicar. Vai ser sempre esse enorme ah, ah, fulcro, nó, encruzilhada do turbocapitalismo. Mas agora eles têm que se reinventar. E a reinvenção de Hong Kong hoje passa pela sua integração com o sul da China, com os nossos vizinhos aqui ao norte da província de Guangdong, que inclui cidades fundamentais como Guangzhou, que é provavelmente a terceira grande cidade chinesa, Shenzhen, a meca high-tech absoluta, Dongguan, que é uma meca de produção de tudo que se pode imaginar, e também as outras do delta do Rio da Pérola, como Macau e Zhuhai. Tudo isso está organizado, essas 10 cidades, mais ou menos, mais Hong Kong, formam o que é denominado oficialmente a Grande Área da Bahia, que é um dos três grandes nós, clusters, né, organização de tudo, de serviços, de produção, etc., da China, junto com Pequim e Tianjin no norte e Xangai e o delta do Yangtze. Aqui é a grande área, a área da Grande Bahia, incluindo Hong Kong. Então, as elites locais vão ter que finalmente se associar ao futuro da China. E eles sempre se consideraram à parte. É uma história extremamente complexa que nós não podemos resumir essa história em uma questão de minutos. Mas o X da questão é que, sendo uma colônia do Império Britânico, por sinal, no começo dessa semana, eu sempre passo por uma das ruas que eu morei aqui, a Hollywood Road. Foi a primeira rua de Hong Kong. Ela foi feita pelos ingleses em 1840.
Mas o que ninguém conta, inclusive uma plaquinha que está na rua, é que a chegada do Império Britânico numa seção do litoral que eles chamam de Possession Point, ponto de possessão, e depois tem uma rua que chama Possession Road, Rua da Possessão, que vai dar justamente na Hollywood Road. Então, o Império Inglês chegou no litoral, no ponto de possessão, construiu a Rua da Possessão e depois, na sequência, construiu a Hollywood Road. Eles não explicam que isso foi o caminho do Império Britânico quando eles chegaram ilegalmente e tomaram posse da ilha de Hong Kong. Claro, isso não está na plaquinha, isso não está explicado em lugar nenhum. Mas isso faz parte de todo esse período fundamental na história da China, que a China finalmente exorcizou e que não vai se repetir nunca mais. O famoso século de humilhação. E a humilhação fundamentalmente vindo do Império Britânico, vindo também do Ocidente coletivo, de uma certa medida pelos Estados Unidos, mas fundamentalmente pelo Império Britânico. E que acabou de vez com a volta de Hong Kong à China em 97 e a volta de Macau do, pe- pe- pelo antigo Império Português de volta à China em 99. E isso foi algo que foi um choque enorme perceber ao vivo em Xangai, na semana passada, em todos os encontros excepcionais que eu tive o privilégio de participar, que é o consenso entre diplomatas, homens de negócio, os melhores da mídia, como o Guanxia, que é o melhor site de news e de análises da China, nos meios acadêmicos, na Universidade de Fudan especialmente, é de que o século de humilhação foi finalmente superado e que a China não vai ceder a esta intimidação de Trump 2.0. Muito pelo contrário. Eles vão reagir e, como já estão reagindo vocalmente. A gente pode dizer que é a primeira vez na diplomacia chinesa das últimas décadas, desde o início do milênio, que é uma diplomacia fundamentalmente passiva, começou a ser ativa apenas nos últimos anos, e agora é francamente ativa e desafiadora, refletida em uma das declarações oficiais do Ministério das Relações Exteriores em Pequim, uma linguagem nunca vista vindo do Ministério das Relações Exteriores quando eles disseram diretamente: um bárbaro brandindo tarifas não pode esperar que a China pegue o telefone e fale com ele. Isso foi uma bomba gigantesca, conceitual, e que está forjando agora essa era assertiva da China e refletindo a autoconfiança da China, que agora já é uma grande potência econômica e de comércio, já está se tornando uma grande potência geopolítica, com aliados no mundo inteiro. E não se esqueçam nunca, lembrando Mao Tse-tung, que o poder começa na ponta do canhão. Uma superpotência militar nos próximos anos. Então, você sentir tudo isso em Xangai, no pulso da cidade, andando na cidade e conversando com as pessoas em todos os níveis, nos jantares de business, indo no mundo acadêmico e ouvindo dos melhores analistas, sintonizando os melhores podcasts dos melhores especialistas chineses, tudo, coronéis do Exército de Liberação Popular, os melhores acadêmicos, etc. A gente sente que quem está. Who's running the show, né? Quem está controlando o show a partir de agora? É a China. E eles estão plenamente conscientes disso, apoiando a resposta oficial desde Xi Jinping a todas as instâncias do governo chinês, ah, prestando muita atenção na movimentação diplomática da China com os seus parceiros, especialmente os mais próximos, o pessoal do Sudeste da Ásia. Os 10 da ASEAN, Associação de Nações do Sudeste da Ásia,
O presidente Xi Jinping, na semana passada, por exemplo, estava fazendo uma turnê com 3 países do sudeste da Ásia, muito importantes: Malásia, Vietnã e Camboja. Camboja tem investimentos diretos da China enormes. Vietnã, as relações estão cada vez mais próximas de comércio, e a Malásia e a China também. E a Malásia tem o primeiro-ministro Anwar Ibrahim, tem uma relação muito especial, não só com Xi Jinping, como com o presidente Putin também. Ele dividiu o palco com o presidente Putin num dos fóruns na Rússia o ano passado. Então, tudo isso é muito importante. E, evidentemente, o que a China está fazendo daqui para frente a curto prazo. Vai vir uma missão especial da União Europeia aqui no fim de julho, início de julho, quase concomitante com a cúpula dos BRICS no Rio no início de julho, porque eles sabem que a única solução para a Europa é um acordo comercial com a China, que estava parado, estava quase desabando, estava quase morto, e agora vai ter que ser ressuscitado. Não se sabe o que isso vai dar na prática do ponto de vista da União Europeia como um todo e para as nações europeias individualmente. Mas ele sabe que a única salvação comercial para a Europa é aceitar uma relação adulta com a China, claro, e achar um equilíbrio comercial entre os dois. Ahm, do ponto de vista, uma das coisas mais importantes que aconteceram a semana passada em Pequim, enquanto a gente estava em Xangai, quem foi a Pequim conversar com os ministros top de relações comerciais chinesas? Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, que é a autoridade máxima, é a meca dos semicondutores americanos. E ele foi. O cara só anda de jaqueta de couro, ah, a sua personalidade é extremamente volátil. Eu estou lendo um livro muito interessante sobre Jensen Huang, onde o principal são as especificações técnicas de como a NVIDIA se tornou esse gigante e chegando à inteligência artificial. Ele veio a Pequim para dizer pessoalmente para o governo chinês: olha, eu não vou abandonar o mercado chinês, mesmo que Trump tenha nos proibido de exportar os nossos chips de ponta para vocês. Por que ele fez isso? Muito simples. Tem várias razões. Uma delas, ele sabe que o mercado chinês é fundamental para a NVIDIA, como uma empresa global. Segundo, ele sabe que mais cedo ou mais tarde, os chineses vão passar por cima da tecnologia da NVIDIA e podem até botar a NVIDIA para escanteio ou quebrar o monopólio da NVIDIA em chips de ponta, digamos. E, por exemplo, ele percebeu, por exemplo, entre outras coisas, que essas políticas tarifárias dementes de Trump entregaram o mercado de inteligência artificial da China praticamente de bandeja para a Huawei. Ou seja, essa viagem é o início de, ele tentou de todas as maneiras mais diplomática possível de dizer para o chinês, basicamente de preparar inclusive um terreno para se a situação para a NVIDIA ficar muito complicada nos Estados Unidos, eles podem, inclusive, se delocalizar dos Estados Unidos para a China, o que seria, né, uma bomba absolutamente enorme. Bom, então chegando aqui em Hong Kong é diferente. Em Hong Kong, você tem um ponto de vista mais ocidentalizado, de uma certa maneira insular, porque super importante como para dar o painel. A riqueza de Hong Kong veio de Xangai. As grandes fortunas de Xangai, elas deixaram Xangai logo que Mao chegou ao poder, e vieram para cá e investiram o seu capital e as suas riquezas em Hong Kong, ajudando Hong Kong a se tornar essa maravilha turbocapitalista. Então, o sucesso de Hong Kong foi, em grande parte, dividido entre a força de trabalho cantonesa, local, a força de trabalho da província de Guangdong ao norte, cantonesa, que vieram para cá quando viram que Hong Kong, a economia estava se expandindo, mas fundamentalmente do capital e da fortuna de Xangai. Então, a relação
da oligarquia de Hong Kong com a oligarquia antiga, o dinheiro antigo aristocrático de Xangai é extremamente complexa e um certo complexo de inferioridade, porque Xangai, ainda por cima, é a capital cultural da China. Você não pode comparar Hong Kong e Xangai em termos de cultura. Por exemplo, tudo que você vê aqui nas galerias de arte de Hong Kong é escapou da China de uma maneira ou outra e vem parar aqui. Hoje, por exemplo, eu estava numa galeria de arte absolutamente incrível, pequenininha, mas com peças de cair o queixo. E eu vi um peregrino da Rota da Seda em cima de um camelo da Bactria, uma peça de cerâmica da dinastia Tang do século VIII. E é um negócio absolutamente inacreditável. Isso só tem em museu na China. Mas, por vias transversas, vem parar nessas galerias de arte de Hong Kong. E aí, o dono da galeria ele me mostrou um catálogo de uma colecionadora chinesa com peças absolutamente inacreditáveis. Ela tem coisas tão incríveis que a Christie's e a Sotheby's fazem rumaria para ir para ela e falar: dá para você. Você não quer vender essa peça? Você não quer fazer uma auction, como diz auction, um leilão de uma das suas peças, etc. Bom, e, e é uma chinesa, essencialmente, e é uma chinesa de Xangai, mas estabelecida em Hong Kong. Então tem essa relação não conflitual, mas complicada entre Xangai e Hong Kong. Mas agora, o futuro de Hong Kong, especialmente agora com as tarifas, por exemplo, a grande discussão aqui nos últimos dias é como o porto de Hong Kong vai lidar com o problema das tarifas e de todo mundo que vai e vem usando o porto de Hong Kong e as exportações que vão voltar pelo Pacífico, que vão continuar indo pelo Pacífico e como eles vão poder escapar de tudo isso. E as taxas que o governo Trump 2.0 vai botar em cima do próprio porto de Hong Kong. Ao mesmo tempo, olha o que está acontecendo aqui do lado. Há 40 minutos no máximo de high speed rail, trem de alta velocidade. Você toma o trem de alta velocidade aqui, a 5 minutos de onde eu estou, e você chega em Guangzhou, 40 minutos depois, no máximo, com parada em Shenzhen antes, ainda por cima, com high speed rail, trem de alta velocidade. A feira de Cantão, a Canton Fair, que muitos de nós fizemos é, uma brincadeira nesses últimos dias com um vice-presidente americano que chamou. Nós estamos comprando produtos de camponeses na China. Sim, a China era uma sociedade camponesa antes do maoísmo, antes da industrialização e antes do início das reformas por Deng Xiaoping em 78. Não é mais uma sociedade de camponeses. Agora é uma sociedade de classe média, uma sociedade de trabalhadores especializados em todos os níveis possíveis e trabalhadores que compõem já uma classe média estável e muitos deles chegando a uma alta classe média estável. É um país de trabalhadores de classe média estabelecidos. Não é mais um país de maioria camponesa. Ou seja, o vice-presidente dos Estados Unidos precisa vir à China e entender o que é a China hoje. Não é o caso. Bom, isso se aplica a todos os do Trump 2.0. Bom, o que está acontecendo na feira de Cantão é algo absolutamente extraordinário. 60.000 produtores, indústrias de manufatura, em todas as áreas, tudo, desde carros elétricos a eletrodomésticos, a produtos de consumo eletrônicos, comida, agricultura, justamente, vestuário, etc. e tal recebendo compradores virtualmente do planeta inteiro. Literalmente, do planeta inteiro, incluindo americanos. Todo o planeta vai à feira de Cantão porque todo o planeta quer continuar comprando produtos manufaturados e tudo que a China fabrica. Made in China significa que ainda é a fábrica do mundo. Tem delocalizações pela Ásia.
muitas delocalizações que foram para o Vietnã, algumas para o Camboja, algumas para Bangladesh, algumas para a Índia, mas a grande fábrica do planeta, o que se fabrica para a maior parte do planeta é aqui, e especialmente na zona costeira do sudeste da China e na província de Guangdong, que é o norte, cujo PIB é maior do que vários países europeus. E vários países europeus juntos. Bom, isso mostra que o elan comercial e de capitalismo produtivo da China vai pegar uma velocidade ainda maior. Primeiro trimestre desse ano, cresceram 5%, seguindo exatamente o que tinha sido já estabelecido nas duas sessões e é a meta do governo chinês para 2025. Nós vamos crescer 5%. Agora vai ser bem mais complicado por causa das tarifas, mas eles estão recondicionando e ampliando as suas cadeias de produção com todo o mundo, com o Sudeste da Ásia, com a Ásia Central, com o Oeste da Ásia, que não está convulsionado pela guerra sionista, com o Irã, muito importante, porque o Irã é super importante para as rotas das sedas chinesas, e mais cedo ou mais tarde com os europeus, daqui a de 2 a 3 meses. Ou seja, não há uma preocupação quanto ao poderio comercial e de manufatura e de capitalismo produtivo da China daqui para frente. Quanto à mínima possibilidade no momento de se começar uma negociação diplomática com Trump 2.0, eles não têm a menor ilusão e eles nem estão com pressa, o que é algo extraordinário. Trump já bamboleou, ele está, como é que chama? Várias das tarifas estão sendo amainadas, mais ou menos, e mais cedo ou mais tarde, ele vai perceber que não há saída e que a China não vai ser dobrada com intimidação. Não haverá tudo, você pode fazer tudo com a China. A única coisa que você não pode fazer com a China é maltratar o povo chinês e a nação chinesa coletivamente como a imposição dessas tarifas. E foi exatamente como isso foi interpretado, não só em Xangai, em todos os círculos de Xangai, mas na China inteira. Então, isso é muito sério. Então, esse é o intervalo em que a gente está no momento. E concomitante com o fato de que Pequim sabe tão bem quanto Teherã e quanto Moscou que essa guerra comercial contra a China é uma guerra contra os BRICS, contra essa frente unida do sul global comercial, onde todo mundo comercia com a China e a maior parte dos países, o parceiro principal comercial deles é a China. Então, é uma guerra contra os BRICS, é uma guerra contra o Sul global, é uma guerra contra a maioria global. E esses três BRICS fundamentais, o que eu chamo do novo triângulo Primakov, Rússia, China e Irã, RIC, R-I-C, a Índia é um caso à parte, eles têm perfeita consciência do momento histórico em que a gente está agora. E tudo isso levando a algo que pode ser um divisor de águas, e aí a bola vai estar com o Brasil, que é a cúpula dos BRICS daqui a 3 meses no Rio de Janeiro, onde os BRICS têm uma oportunidade, eu diria, de terra rara para dar o segundo impulso, depois do primeiro impulso, que foi a cúpula dos BRICS em Kazan em outubro do ano passado, que vai ser a resposta coordenada dos BRICS à demência tarifária do condutor circense em Washington. Então, esses 3 meses ainda à frente vão ser, mais uma vez, absolutamente cruciais. O principal, do ponto de vista de a gente ver como a China está reagindo dentro da China, e essa relação China-Hong Kong, e como Hong Kong já está pensando nos seus próximos passos também, em coalizão com a grande área da Bahia, com esse espectro enorme de cidades da província de Guangdong unidas com Hong Kong, é de que eles vão.
eles estão chegando a uma etapa subsequente do milagre chinês, e que agora vai ser não um milagre chinês como houve nos anos 90 ou nos anos 2000, mas, na verdade, um realismo não miraculoso de você entender a sua própria potência, o seu novo papel de potência global, responsável. É um tema que gira em Xangai e na China inteira. Nós somos responsáveis, nós somos líderes do Sul Global, nós estamos aliados ao Sul Global e nós temos uma importância fundamental para defender não só a China, mas o Sul Global e um sistema de relações internacionais ah, justo daqui para frente. Então, para nós aprendermos essa lição ao vivo na China é algo eu imagino aqueles scholars confucionistas imersos nas suas bibliotecas, aprendendo, decifrando textos e aprendendo todo dia, lendo e decifrando e interpretando textos na sua biblioteca. Isso isso é elevado a uma potência intergaláctica. Então, nós temos que nada poderia ser mais auspicioso do que aprender agora com a China como a China está se retornando a ser uma grande potência, tão ou mais importante do que era a dinastia Tang na época. Então, essa é a dinastia Tang do século XXI. Uma China em frente unido com o sul global, querendo um mundo e aplicada em formar e coordenar um mundo justo esse mantra tem significados muito importantes. Uma comunidade de destino compartido para todos, um destino compartido pela humanidade como um todo, que seria a contribuição chinesa para o pós-capitalismo. Então, será que eles vão ser capazes de virar as relações internacionais nesses termos? Conceitualmente, isso é, na verdade, uma experiência quase intergaláctica. Mas todos nós do Sul Global esperamos que isso possa acontecer. Bom, então eu termino nesse clima auspicioso, bastante chinês, daqui de Hong Kong, ah, do lado da máquina do turbocapitalismo ainda rodando. Muito obrigado a vocês. 100 mil inscritos nesse canal. Esse canal é um serviço de utilidade pública, vai continuar sendo um serviço de utilidade pública. E até a semana que vem, vocês ainda não sabem da onde, nem eu tampouco. Então, tchau para vocês todos. Grande abraço. Tchau, tchau.